You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. Aqui é Léo Moretti. Welcome to the Danger Zone. O episódio de hoje é Asas Indomáveis. Tá. Parece É uma que a gente coisa. fala Top Gun, Asas Indomáveis. A gente não chama de Asas Indomáveis no Brasil. É porque Asas Indomáveis dá a entender que, não sei porque na minha cabeça deve ter cavalos, sabe? Tipo, É porque cavalo tem asa. tem um pouco, não, fica um pouco aquele Chariots of Fire, sabe? Águias Indomáveis, talvez. Águias Águias que não Indomáveis conseguem também. domar. Você ninguém doma uma águia, pelo menos. O pessoal doma falcão, né? É. Mas não se doma águia. Eu acho Não, que e não. acho que um detalhe triste que nos deu a ideia de fazer o episódio foi o falecimento do Val Kilmer, né? É. Que grande astro. Ele É, já tá bem ruinzinho já, né? Ele tava com câncer da garganta. Ele aparece no Maverick, né? No Top é, Gun Maverick, que é o Top é. Gun 2. Que foi o último filme, a última aparição dele na tela e aparece como ele tava mesmo, né? Bem Uhum. mal. Não, É, que ano trágico já, né, cara? Só esse ano já perdemos David Lynch, sim, Gene Hackman e Val Kilmer. Só estamos em abril. pois é. E o Val Kilmer, ele fez uns filmes que pra mim foram muito marcantes. Primeiro que ele fez aquele filme Willow, na Terra Ah, da sim. Magia, Clássico. que é um filme de fantasia e tal. Eu adoro aquele filme, me lembro de ter visto quando era criança e curtido muito, né? Um filme de 88. Ele fez um filme que eu gosto, porra, The Doors, né? Uhum, Que é a história do Jim Morrison e tudo mais. Ele tá perfeito como Jim Morrison. uhum. É excelente. É um excelente filme. O filme Você gosta daquele filme The Saint, O Santo? Eu gosto The daquele filme Saint que dele. ele fez. Eu não sou tão fã do The Saint. Achei Mas eu, bacana eu aquele também só vi filme. na época, depois, honestamente, eu não revi. Ele Ele, fez um filme que eu também que eu gosto, não sei por quê, que é o Kiss Kiss Bang Bang, que eu acho que eu comentei em algum momento. Acho que eu comentei no episódio do Máquina Mortífera. um que eu adoro dele, que eu não sei como é que é em português, mas é Top Secret, que é Ah, uma o meio Top comédia Secret. A gente chanchada. chamava de Top Secret também aqui. Cara, é genial. Ele é muito bom naquele filme. Ele, Aqui é ele tem Top um Secret. timing de comédia, sabe? Que ele é cool, mas era todo um vibe meio chanchada, né? Era tipo um Corra que a polícia vem É, aí. tipo um Corra que a polícia vem aí, só que era uma Por coisa de sinal, feito pelos espião. mesmos caras, se não me engano. Era Eu acho que era a mesma produção, era a mesma galera e tal. E era um é, filme muito, muito engraçado também. É um filme que tinha. E tinha umas sacações muito, muito boas, assim. Me lembro é, que tinha uma cena meio que fazendo. Como se fosse o Lagoa Azul. O cara é, vai parar numa é. ilha uma hora, aí quando ele vê, ele em vez de fazer tipo aquelas casas, umas cabanas, só que o cara construiu uma casa que tinha até controle remoto na garagem, assim, com os negocinhos É. de abrindo. Não, Era só coisa surreal. Aí tinha esse uma hora que tá o besterol, né? cara, que é tipo um cientista, a cena começa como se você estivesse olhando e tem uma lente de aumento, fazendo o olho do cara ficar gigante. Aí o cara sai de trás da lente e o olho do cara era assim mesmo. Tipo, muito Não, e tem idiota. uma cena de ação que é ele fazendo uma série de stunt jumps de motocicleta, assim. E eu me lembro de achar essa coisa tão engraçada que ele tá fazendo. Cada vez é mais perigoso. É tipo um negócio que Tom Cruise faz hoje em dia, né? E aí ele posa, aí ele olha pra câmera e ele dá uma piscadinha, assim. É muito, é muito bom, cara. Muito bom. É um cara que Ele vai fez fazer aquele filme que eu falta. adoro, que é o Fogo Contra Fogo. Ah, Heat. É um Hate. clássico. Michael Mann, que é bom pra caralho. A gente vai fazer um O cara episódio fez. desse filme um dia. É. O Tom Stone, que é um puta de um filme de faroeste. Caralho, também, né? Que é muito legal. E é a segunda vez que ele tá no nosso podcast, né? Sim, a primeira sendo o Elvis, né? Sendo o Elvis não E- bora queima-roupa no True Romance, né? É. Que ninguém dá pra ver direito, mas ele tá sempre ali no fundo, meio desfocado e tal. Ah, e eu me lembrei de um filme que é maneiríssimo dele, que eu gosto pra caralho. Embora não seja, ele não é exatamente um grande filme, mas é um filme que eu gosto muito, que é o The Shadow in the Darkness. A Sombra da Escuridão. Ah, The Ghost in the Darkness. The Ghost in the Darkness. Ele é um caçador de leão, ou É um não? caçador de leão junto com o Michael Douglas. Pô, esse é um clássico, eu adorei isso aí. E por acaso eu conheci esse diretor desse filme, que é o Stephen Hopkins. Ele teve no Festival do Rio, ele assistiu meu documentário. A gente tomou uma cerveja, depois ele foi lá assistir o meu filme e tal. Foi um cara muito, muito simpático. Que maneiro.
Mas, porra, esse filme é o Fantasma, é o Ghost in the Shadow, né? O Sombra Escura, é um filmezinho bem legal também. Eu gosto bastante. É, eu me esqueci que tinha o Michael É, Douglas tem o Michael também. Douglas como caçador de leões veterano. É. Só que ele não pega ninguém nesse filme, né? Quem não pega ninguém? Ele pega o leão, eu O acho. Michael Douglas. Não, acho que não. Acho que É se porque na fosse um filme verdade tipicamente do Michael Douglas, provavelmente ele ia se apaixonar pela leoa, assim, que é meio assassina. ia ser uma E sexy. ele ia ficar meio que. Ele sabia que estava se metendo em rascada, mas ele faria de qualquer maneira, porque ele é o Michael Douglas. Exatamente, exatamente. Mas assim, um detalhezinho que é. Acho que a gente escolheu Top Gun porque é um filme que fez a carreira de várias pessoas, né, também. Acho Sim. que tanto a do Tom Cruise quanto a do Val Kilmer foi turbinada por esse filme, que foi um grande sucesso. Acho que foi a maior bilheteria Maior de bilheteria daquele ano. 1986. É, E, maior oitenta e seis. E foi bilheteria. uma parada que tipo, o exército estava em baixa, né? E virou tipo um. A gente já mencionou isso, que é um filme propaganda pra Marinha, né? Tipo, É, os caras embora cara o tinham. exército tenha alugado tudo, tenha ganhado em cima de tudo ali, né? Não, mas eu tô Eles- dizendo, eles colocavam, tipo, tendas de alistamento, sabe? Fora das sessões do filme, sabe? Foi Não, tipo. foi um filme que deu, foi pra dar uma força ali pra Marinha. E o Exército, a Marinha, no caso, né, ela realmente entrou junto, mesmo, claro, cobrando, né, E Tom Cruise pra, ficou muito chateado, pra que fazer as ele não coisas. queria fazer um filme de guerra. Tanto que ele reescreveu. O cara era Ele tinha o jovem, poder de reescrever coisas, né? era um Ele cara que não entrou tava com. ainda, não é o Tom Cruise que a gente conhece hoje, sabe? Tipo, todo poderoso. Ele era uma estrela em ascensão Ele e nem é. tava ainda no. Foi o Top Gun que É, mandou ele foi o pra Top Gun que estratosfera. levou ele pra, lá pra cima mesmo, porque na época ele tinha feito aquele negócio riscado, né? É. Fez a Lenda, É, por sinal que com é o um bom Ridley filme. Scott, né? Que é do Ridley Scott. Irmão do Tony Scott que dirige Sim, sim, que é irmão dele. Então, quer dizer, ele tava em ascensão ainda, né? É interessante até você ver como ele tava com... O pessoal já tava vendo ele como uma grande coisa. e os caras apostaram, queriam ele mesmo, É, porque o o Jerry look dele. Bruckheimer, ele recusou de primeiro. O Jerry Bruckheimer teve que insistir bastante para poder fazer esse filme, E, né? e parece que eles olhavam fotos dos Não, caras mas também, rapidinho, só para falar, o problema é que também que o roteiro inicial desse filme era uma merda, parece. É, Todo mundo falava que o roteiro era muito, muito ruim. Então, na verdade, o Tony Scott prometeu que o roteiro ia estar melhor na hora que fosse filmar. Que parece que o roteiro tava uma coisa bem, bem ruim. Inclusive, o Anthony Edwards falou que o roteiro era um, tipo assim, um lixo, assim. Você olhava os... e para convencer o Tom Cruise de fazer que ele concordava que o roteiro tava ruim, o cara levou ele para ir ver os aviões decolar e aí o cara ficou vislumbrado com o que poderia ser visualmente a ideia desse que é uma coisa muito cinematográfica, né? Aqueles aviões voando, cara, é um É que assim, espetáculo. tem que considerar várias coisas. Primeiro que a barreira de produção de filme... Assim, você filmar cenas de avião é muito difícil. Pra quem assistiu O Aviador, né, do filme do Scorsese, É. que é a história do Harry Hughes, né? Aquela coisa toda. A gente vê que o negócio é difícil. E é realmente uma coisa muito difícil. Você tá falando de jatos a velocidade, em máximo de velocidade e você filmando aquela porra. Então é um negócio muito difícil de filmar. Não é uma coisa assim. Se filmar a cena de perseguição de carro já é difícil, filmar a cena de perseguição de jato, e jatos fazendo acrobacias e não sei o que lá, é, é uma coisa muito, muito mais complicada. Então, tinha chance, uma chance bem razoável de dar merda. De olhar no final e se pensar, porra, isso aqui não tá bom, né? Mas, assim, mas Mas o Tony Scott é um. E o Tony Scott, na verdade, quando ele foi fazer esse filme, ele tinha feito o Hunger, né? O Fome de Viver. Que, porra, é um puta filme. Claro, mas ele é longe de ser um filme de ação, né? Ele Mas é um ele tinha filme. feito um comercial que era um sabe correndo contra um avião desse, assim. E o visual é É, todo assim. exato. Aí foi isso que disseram, pô, visualmente eu acho que ele é capaz de.
E depois a E, gente, claro, depois ficou claro que era óbvio, Tony Scott é um dos grandes diretores de cinema de ação, né? Então, mas só que na época ele tinha feito pouquíssima coisa, assim, que realmente justificava e tudo mais. Mas, assim, a produção era uma puta produção, que era Don Simpson e Jerry Bruckheimer, né? Que os caras são, porra, Picassos. Mas realmente tinha uma série de dificuldades ali pro negócio sair, né? uhum, Mas a Marinha realmente ela entrou junto, muito forte, né? Inclusive, quem faz as pilotagens, não, embora os atores tenham aprendido a dirigir, é óbvio que a Marinha, nenhum deles pilotou realmente um F-14, uhum. que é uma coisa assim que era, porra, uma cara pra caralho, aquela Ninguém, porra. não, você Não tem que tinha como, treinar pacas. não tem como. Inclusive, o cara que fez os stunts do Tom Cruise, né? Ele acabou se tornando depois astronauta, né? Que era o Scott Atman. Uau, uau. É, o cara que fez todos os stunts, né? Os dublês do Maverick. Quem fez os Uhum, negócios, os voos foi o cara que se tornou astronauta depois. Legal pra é. caralho, né? É, e gozado, né, que a gente fez o episódio Maré Vermelha há algumas semanas É, atrás porque agora todo mundo que e, morre, a e, gente e tá fazendo um estrelando especial com o filme do Tony Scott. Tony Scott dirigindo Gene Hackman, que faleceu É, em Maré Vermelha, e nesse dirigindo Val Kilmer, que faleceu, e também Tony Scott também faleceu. Tony Scott se suicidou, né? ele se matou, sim. É, mas eu não queria levar para essa vertente aqui. Valeu, Léo. Vamos de volta para Top Gun, yeah! É, É, e o filme tem vários elementos que para mim hoje em dia são icônicos. A trilha assinada pelo Harold Faltermeyer, sim. que já apareceu aqui num outro clássico Do há um tempo cinema, atrás, Tango and Cash, claro. é, que é uma trilha que a gente adora, né? E, e ele também fez o tema do Beverly Hills Cop. O cara fez várias trilhas icônicas. E essa aqui é aquela todo mundo que canta é é bem, tipo, e o filme já abre com essa trilha e só tipo Esse filme, cara, visual de avião é, decolando de com como é pôr que do sol. porta-aviões, Ou foda, só não, desculpa, no nascer do sol. é E muito foi uma foda. merda, porque os caras estavam fazendo, aí o porta-aviões mudou de rota, aí o Tony Scott pediu pra voltar pra aquela rota pra poder filmar a cena, pra poder filmar com o sol nascendo. Aham. O, o cara lá, o almirante, sei lá, capitão, sei lá quem é que é responsável pelo porta-aviões, falou que isso teria um custo de 25 mil dólares. O Tony Scott puxou um talão de cheque e pagou. Que foda. Pagou pra poder fazer a cena. Caramba. Bom. Assim, é uma puta de uma entrada de filme. E de novo, cara, esse filme foi uma puta de uma sensação naquela época. A gente tá falando de um filme que a gente comentou que o segundo filme, já fez um episódio do segundo filme de 86, foi o Crocodilo Dundee, né? Uhum, uhum. Que se for pensar, a gente tem que tirar o chapéu pro Crocodilo Dundee, que é um filme muito mais fácil de fazer do que Top É, Gun. E mesmo assim, Crocodilo Dundee tava lá, junto, né? é, Disputando bravamente. é. Mas, é uma cena extremamente foda. Esse filme foi uma sensação tão grande. Eu me lembro de ter visto quando eu era pequeno. E eu me lembro que eu tinha um F-14 de brinquedo. Uhum. E provavelmente era Comandos em de ação, provavelmente. manutenção e tal. E você tinha aquele míssil embaixo que você meio que usava para É, segurar. é. E você tinha uma alavanquinha em cima que aí as asas abriam. É. Era do Comandos em Ação. Era do comando de ação, era uma coisa assim muito, muito foda, cara. Era muito foda. Aquele ali na época foi uma puta de uma sensação. A gente não via o homoerotismo naquela época ainda. Hoje em dia é Eu fui muito difícil. homoerótico, assim. É. A gente tava conversando, eu e Léo, sobre esse filme, porque você tem uma questão muito boa nisso. Porque você tem.
A gente fez já o Caçadores de Emoção, né? E Caçadores de Emoção, ele é um grande filme homoerótico dos anos 90. Com Patrick Uhum. Swayze, Keanu Reeves e tal. Que é um excelente episódio, vale a pena eu ver. E esse é o grande filme dos anos 80 de homoerótico. Você tem Uhum. vários filmes homoeróticos dos anos 80. Uma porrada. Mas esse eu acho que ele é É o ápice. o ápice. Assim, eu acho que nada barra esse filme, assim, como número de. É, E a concordo. gente chegou à conclusão que 300 vai ser o filme dos anos 2000 de homoerotismo. Que realmente é um filme bem homoerótico. É. Hoje em dia você não consegue Agora ver não Top Gun tenho. sem ver esse homoerotismo. E era muito engraçado que teve um filme do. Um filme independente nos anos 90. Vem Dormir Comigo, ó, pelo que eu me lembro. Filme no final dos anos 90. Filme independente, de uma época que tinha muitos filmes independentes rolando. E esse filme ele tinha uma cena que era uma cena de festa. E era um filme bem independente. E tinha o Tarantino fez uma ponta nesse filme. Na época o Tarantino ele sempre fazia pontas em filmes. Ele fez um Balado Pistoleiro, né, o Desperado. Ele fazia umas pontas em alguns filmes. Eram umas pontas com diálogos muito bons. E o diálogo dele ele ia conversando com um cara numa festa falando de como Top Gun era um filme gay. E ele fazendo todo o raciocínio. E eu me lembro que na época a gente nem falava tanto disso, pelo menos não na minha bolha, assim. Ninguém falava assim, ah, não, tô pegando um filme gay. Então na época foi uma coisa muito. Foi uma coisa que foi uma teoria que bateu ali. E todo mundo falando, caraca, é realmente, né? Que ele falando na verdade, é um filme de um homem, é um homem até então heterossexual, que era o personagem de Tom Cruise, o Maverick, chegando num local que tinha todo um time de homens gays puxando ele para o lado gay, que era o Iceman, o Val Kilmer, todo mundo, meio que já querendo, cara, vem pro lado gay, vem pro lado gay. E ele conhece a menina lá e fica naquela coisa assim, não, não, e ele fica meio que dividido entre ela e os homens gays da academia. É. Aí ele fala assim, tem uma hora que logo depois que eles transam, que não sei o quê, aí ele meio que fica, ele vai embora, porque ele vai embora, assim, né? Porque ele queria tomar um banho, não sei o quê. Ele tinha acabado de sair do vôlei com o vôlei mais homoerótico da história. Ficar tudo suado, de Uhum. calça jeans, jogando vôlei na praia. A gente Uhum. vai voltar a essa cena, mas é só pra explicar a teoria. É, tem os detalhes dessa cena que são engraçados A também, gente né? vai, a gente vai entrar ainda, só que a gente tá falando da teoria do. Aí ele fala que logo depois ela aparecia vestida de homem, né? Porque ela tava com um boné, com cabelo preso, não sei o quê. Como ela assim, ah, não, eu posso ser que nem vocês também e tal. A teoria vai indo, claro, até o final com os diálogos de você pode ser minha wingman, anytime, É, aquela coisa é, toda. pode ser. Que, Mas, assim, e esse filme realmente na época foi uma puta de uma sensação. Foi uma coisa assim que a gente. E logo depois tava todo mundo no colégio, no recreio, só falando desse filme e tal. eu não E, vi e na época, eu engraçado não que vi na no minha cabeça. cinema, eu não vi essa parada no cinema quando que Eu eu não tinha me lembro se eu mudado vi para no os Estados cinema. Unidos. Eu me lembro de ter visto em casa, com certeza. Eu acho que, mas no cinema eu não me lembro se eu vi também. Eu não me Mas lembro a primeira vez que eu o. vi esse filme. É engraçado que eu tinha sempre uma visão um pouco datada desse filme, né? Fazia muito tempo que eu não via Top Gun. E eu tinha essa visão que, pô, o filme é maneiro e tal, não sei o que, mas é um filme meio datado. Mas você, quando revê, ele é tão emocionante. Ele sabe jogar com o ritmo das coisas. Que é que nem a experiência que foi assistir o Maverick no cinema. O Maverick, quando ele entrou foi que 2022, sei lá, me lembro agora. Fazia muitos e muitos anos que eu não me empolgava com um filme que nem eu me empolguei assistindo Top Gun 2. Não quer dizer que eu não via filmes bons, é óbvio que eu via. Existem muitos filmes bons assim, no cinema, mas aquela empolgação nostálgica, porque é engraçado, né? Quando eles fazem esses filmes, normalmente eles jogam muito na sua Nostalgia. questão da nostalgia e tudo mais. E você, pô, Guerra nas Estrelas, não sei. Ah, o Yoda de novo. Você não gosta de Yoda? Ah, o R2D2. Ah, você que sempre quis saber quem era o pai do C-3PO? Ah, foi o Darth Vader, que foi. E são coisas que estão brincando muito com a nossa infância, não sei o que, não sei o que lá. Mas não teve nenhum daqueles filmes, nenhum Guerra nas Estrelas realmente me empolgou como Guerra nas Estrelas.
Mas tem um elemento a mais nesse fato, é que estávamos vindo de uma pandemia que todos os filmes estavam direto para o streaming e o Tom Cruise lutou para que a experiência fosse no cinema. Ele perdeu dinheiro por um Perdeu muito tempo dinheiro. Ele era pra ter saído em segurando. 2020 esse filme. Foi muita coragem dele. Ele segurou até 2022. E aí, quando a galera finalmente viu e o filme foi maneiro e teve todo esse lance que você falou, foi ainda mais. Teve aquele efeito Barbieheimer, que é uma coisa, é um fator X que você não consegue prever que vai acontecer, mas fez muito dinheiro. Fez muito dinheiro. E não E sei foi se um fez filme mais que ele dinheiro tinha do que o original, 800 né? horas de material bruto. É. Cara, 800 horas de material bruto é uma grosseria. É, É uma grosseria. Assim, é uma coisa assim que você não tá dentro é de um 2 meses. nível É o aceitável quê? de Tá quantidade quanto? de É dois material bruto. meses de. Não. Você pegar pra 2 horas de filme, tu pegar 800 horas de material, é uma coisa assim tão É o surreal. quê? É um mês de filme, mais ou menos. Ah, não sei, provável. Sei lá, não sou de Não matemática, sei, mas. mas é capaz de eu estar falando alguma asneira e alguém tá. Porra, seu Matemática. idiota, É, você não sabe fazer eu não vou falar. matemática? É. É, bom, É, por isso que eu bom. sou podcaster Eu, mesmo. eu não vou Mas, fazer esse mas cálculo é uma agora. quantidade muito absurda de filmes, assim. É. É, então, você chega lá e ele segurou realmente. E o filme, na hora que eu fui assistir, a princípio nem ia ver esse filme no cinema. Eu falei, ah, cara, eu não vou ver esse porra no cinema, foda-se. Eu já tinha voltado a ver filmes no cinema já, né, em 2022. Mas tava vendo muita coisa independente, não sei o quê, coisas mais antigas e tal. E quando começaram a falar, pô, esse filme é bom pra caralho, esse filme é bom pra caralho, um negócio assim. Aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Então eu vou ver. Aí eu fui ver. E realmente é um filme que me empolgou na hora que eu tava no cinema, porque assim, cara, eu fazia muitos, muitos anos, décadas, que eu não me empolgava tanto vendo um filme quando me empolguei vendo Top Gun Maverick. E eu revi agora, de novo, né, pra gente fazer o episódio, tava revendo Top Gun, e logo depois eu emendei com Top Gun Maverick. E, cara, realmente é um puta filme. Os dois são excelentes filmes. Assim, eu gosto, eu acho os dois legais. Eu não sei se eu sinto esse nível de empolgação que você sente por esses filmes. Eu gosto, eu acho maneiro, acho boas atuações. É um clássico. Pra mim, eu não lembro de ter visto a primeira vez, parece que ele sempre existiu na minha cabeça, É, o sempre existiu na minha primeiro, cabeça. sabe? É, e agora, quando a gente tá fazendo esse exercício de assistir o filme para esse podcast, você começa a ver ele de outra maneira, mais crítico, sabe? De forma mais crítica. E tem um montão de coisa que é exagerado no filme, assim, mega Não, exagerado. não, sei, mas eu Assim, acho que não, isso não faz falo nem do parte. o Isso lance do. faz parte. Mas eu vi uma análise muito interessante, pesquisando por esse filme, do fato que o personagem do o Tom Cruise, quando ele reescreveu, que ele foi e trabalhou no roteiro, ele quis fazer o Maverick, ele na verdade é o retrato de um homem extremamente inseguro, colocando uma máscara de E confiante, arrogância e não sei o quê. de arrogância pro mundo. E você vê a atuação do Tom Cruise. É tudo isso. Ele tá sempre posando, fazendo pose de machinho, o que a galera depois entende como, meio homoerótico. Não, na verdade, se você quiser ver do ângulo de um cara fingindo ser algo que ele realmente não é, que ele tem toda aquela questão de não ter uma resposta por que o pai sumiu e não deram nenhuma justificativa, o governo escondeu o negócio. É meio confuso isso também, né? Não tem muita lógica. O Tom Cruise falou que esse é o primeiro papel dele, que era Larger Than Life, que era aquela É, coisa que é um homem que ele é muito mais do que um homem de verdade, né? Realmente é. quase um Não, ele super-herói. falou que ele era um ator é, interpretando uma estrela de cinema. Ah, É o que ele estava falando. eu Aí consigo ele não entender era mesmo. ainda uma estrela de cinema, sabe? Mas o fato do o pai, ele tem essa questão que o pai era um Top Gun, fodão, e ele tá tentando, ele vive na shadow do pai. E também, e ele não era nem o top. Você nota que no começo do filme, se você presta atenção na história, você fica muito distraído pelo o espetáculo que são aqueles aviões voando pra cá. Você escuta a história, na verdade, o Top Gun é o cara que sai da. Eu não sabia nem que você podia fazer isso. Não quero mais ser do exército, sabe? Ah, Tipo, uma pode, vez que ué. você tá alistado.
Ah, não, é só se você tá em guerra, né? Aí você não pode abandonar a É, guerra. exato. Ah, mas o cara tem um Quando você freak tá em out. guerra. Assim, é que quando você tá em guerra e é uma coisa assim que é obrigatório, claro que você é obrigado a fazer. Ah, porra, não vem a época do Vietnã. Mas então, Os caras podiam simplesmente virar você, porra, Léo, você agora vai ter que vir lutar pelo teu país. Isso é mas entende, obrigatório. o Maverick só chega no Fora programa disso, Top Gun. você aí sai. O, Ma- o Maverick só chega no programa de Top Gun porque o cara que era o Top Gun saiu. Então ele não era nem o primeiro lugar Nem era lá, o ele Topest era o Gun. segundo. Então ele já entra lá com um complexo de inferioridade versus os outros caras que já estão lá. E os caras nem sabiam quem ele era. Eles chegam lá, tipo, como é que é aquele? O Lanterna, né? Uhum. Tipo, e, e ele não é o Top Gun lá. O melhor colocado, na verdade, o Top Gun, que continua sendo Top Gun até o fim do filme, é o Iceman, o personagem do Val Kilmer. É que ele representa Então, toda mas na minha cabeça, a lourice possível. mas a história que eu tenho desse filme, com a minha memória do filme na existência, é que o Maverick é o Top Gun, no fim. Ele nunca é o Top Gun. Não, não quero. Ele não era quando entrou e não era quando terminou o filme. Porque na verdade ele parou de Não, a ele disputa. tem um freak out, É. porque ele é tão arrogante. E todo o conceito dele ser esse piloto que faz essas coisas ousadas é que ele tá tentando se mostrar para o mundo como ele é bom e fazendo um montão de coisa que não é inteligente. Que ele era para ser um cara que trabalha com a equipe, porque inclusive o Top Gun, o programa Top Gun, ele não é assim na vida real. Foi o Tom Cruise que sugeriu fazer uma competição. Não é competição, que é completamente é o contrário do que os caras querem, né? Porque tem que trabalhar junto, É. sabe? Então você tem maluco competindo, bota todo mundo em perigo. E, e aí o filme ele retrata esse personagem que, claro, a gente vê o carisma já em evidência do Tom Cruise e o Goose, que é Goose. o Anthony Edwards, né? Que, Tá é- que ótimo era esse filme. o que era o cara do Vingança dos Nerds, né? No É, ele era a começo. Vingança dos Nerds e Aí tal. depois Ele tá ele. naquele filme Zodíaco também, né? Ah, sim, sim, mais tá. É. Depois, Ele, claro, ele óbvio. teve, ele teve bastante sucesso em ER com o George Clooney também, Sim, naquela sim. série. É, ele é muito bom como o sidekick do. Que ele é tipo o cara, vamos lá, você é o meu melhor amigo, você é o cara mais maneiro, vamos lá. E E, o ele e o- acha e ele o o sidekick máximo, né? do cara que seria o Topest Gun é o Tim Robbins, né? Não. O Merlin. Ah, o Merlin. Ah, sim, 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 no começo do filme. No começo do filme. É. Que depois ele some pro. A maioria do filme ele não aparece mais, só no fim, né? É. É Embora verdade. você vá olhar o IMDb, é tipo assim, é o Tom Cruise e Tim Robbins, assim, o filme. Fica assim, meio calma. O homem mal aparece no filme. Relax. É, Não, tem vários atores que aparecem assim e se você não tá prestando atenção, você não nota. O Theo, de Duro de Matar, é o piloto que, depois que o Gus morre, ele vai naquela viagem uma vez E com. com o nome, com o apelido mais racista de todos, né? O Sundown. Oh, man. Jesus, cara, nos 80 o pessoal era muito sem noção. Caralho. É. Ai, meu Deus. É. Mas enfim, aí são vários Ainda tem a Meg Ryan, action. né? Você tava falando de pessoas famosas, ainda tem a Meg É Ryan Meg aparecendo. Ryan. É. Quase não aparece ela também, Ela aparece um né? pouquinho, mas ela é tão bonitinha. Não. E eu gosto da Kelly McGillis, Tá ótimo. que tinha feito muito sucesso no Witness, né? Aquela Amish. É, aquele É, filme do Harrison Ford e tal. é. E ela tava bem cotada, aí foi ela que foi chamada. Só que tinha várias cenas é que ela é muito alta. É, ela Acho tem que um e ela setenta e tem. oito, né? E o É Tom Cruise tem 1,80. menos de 1,70. Então, aí você nota o ângulo do jeito que eles filmam, pra ele não Ah, não, ficar. tá todo mundo sempre abaixado perto do Tom É. Cruise, sentado E a perto do Tom crítica, Cruise. as críticas é que ela parece a mãe dele em muitas cenas, assim, tipo. É meio. Acho que é uma crítica meio machista, né? Também. Ué, qual o problema do cara É, ser é. baixo também? Eu gosto de mulher alta. Fuck it. Não, 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 mas não tô falando mais o visual, o vibe, o comportamento dela.
Não, Não, sim, mas é porque é aquela coisa do homem inseguro, aí tem que ter aquela mulher mais materna pra não, e poder a pegar o lugar da personagem mãe dela é dele e baseada tal. também. Eles pesquisaram, porque no script original ele namorava uma bailarina, uma coisa escrota, assim. Tipo, muito, muito clichê. Tipo, o Tom Cruise disse, nem a pau, vamos, tem que mudar a personagem, tem que ser alguém mais, mais estabelecida no universo, uma coisa mais séria, assim. E eles optaram por uma analista cidadã, que não era do exército, É, mas você viu, trabalhava no é. Pentágono, e é baseado numa mulher que trabalhava no E ela Pentágono, foi uma depois, coisa. e depois ela se tornou a mulher mais bem ranqueada do Departamento de Defesa. É, A mulher então, ela foi era sinistrona. pica. É. E E aí eles basearam. E eu acho legal que o filme. Isso foi uma boa sacada do Tom Cruise de fazer Ah, mas Tom essas Cruise é muito bom, mudanças. né? Que o filme fica bem mais interessante. Assim, eu não sei bem o que que era eu não tenho muito dos detalhes do que era a ideia original, esse roteiro péssimo, assim, né? Só esse lance do namoro. Eu É sei porque, que eles porque tiveram que dar uma. eles aumentaram as cenas de romance porque as Tava. audiências testes sentiram falta de mais romance e mais não sei o quê. Mas eu não acho que os dois têm química. Eu acho que eles não têm também. Eu acho que eles estão normais, assim. Eu acho que, na verdade, o Tom Cruise eu acho que tem mais química Ele tem sexual com com o Iceman, Iceman. né? Iceman É. E o e o Maverick, Goose também. a O energia Goose sexual real, você vê entre os dois. E é. é assim, é palpável. Na verdade, aqueles caras todos são meio. O cara vai dando instruções de equipamento, de não sei o quê, o cara, nossa, você tá me dando uma ereção. Não, Aí o o, filme começa aí com o essa outro cara vira batalha. do lado, cara, não, calma, É, me deixa assim, oriçado, sei lá, como o cara fala. mas o filme começa já com outro cara que a gente já viu aqui é o diretor do De Volta ao Futuro. Vai ser mais ou menos o mesmo personagem, né? Tipo, esculachando o Maverick, né? Dizendo, Sim. você vai pra Top Gun porque o outro cara se quit. Ele saiu, então é você, é o próximo no lista. Você vai lá e vamos, torço pra você não me embaraçar. E é tudo um montão de exposition de como o Maverick é problemático, né? Mas eu gosto dessa coisa dos anos 80 que o cara fica xingando as pessoas, assim. É tipo aquele chefe mal-humorado, né? Mas ele, ao mesmo tempo ele confia em você. Não, eu tô te promovendo porque você é um filho da puta, sabe, seu idiota. É, Você vai fazer um excelente trabalho. eu sei que você. Eu espero que você não me cause Não me envergonhe problemas. com o seu trabalho excelente. Com o seu trabalho é foda. Não, que é tudo tipo, ao mesmo tempo que o cara tá falando isso, tudo enaltece todos os negócios. Ah, você fez uma parada incrível, uma invertida Mas em perigosa. cima do negócio, é mais perigosa. Esse tipo de negócio, ninguém paga você pra fazer isso tão foda, Vai ser tão sabe? genial. Você tem que. Aqui a gente se importa com as máquinas, não com as pessoas. Tipo, é mais ou menos esse Mas não se vibe. machuque. Exatamente. Então, agora você vai para Top Gun e espero que você faça um bom trabalho lá e não me cause embaraço, seu Aí você tem merda. um diretor de podcast assim, o cara fica te xingando assim. Léo, você vai fazer um excelente trabalho hoje, porque senão você vai me envergonhar. E aí, é como você diz, os caras apresentando todo sexy, é, o vibe dos caras, todo mundo fodão, tipo, os caras mais Não, e os maneiros. caras tudo com. E na época o Aviators, né? Que é o óculos escuro, era usado pelos militares, não sei o que, mas não era uma coisa, grande coisa. Mas depois Depois ficou desse filme, cool. ela virou o grande item. Até Isso e hoje, né? a Um grande jaqueta item de dos caras, masculinidade. e a jaqueta também. E a jaqueta do Tom Cruise de couro. E você na jaqueta dele. Tem vários locais que ele passou de instrução aérea, de equipes e não sei o quê. Então, se você for pegar e for meio que destrinchando, você vai ver um monte de coisa. E além da cena maravilhosa que é ele andando com aquela Kawasaki Ninja, porra, do lado de um F-14 E ele fazendo subindo. tipo, Aquela cena é clássica pra uhul! caralho. É que assim, É. cara, Tony Scott é bom pra Não, caralho e também. ele anda tão rápido que ele dá a impressão que ele de motocicleta ele vai mais rápido do que o avião decolando, né? Tipo, yeah! Eu sou foda, eu sou Tom Cruise, né? É, e,
É bom pra caralho. né? Assim, tem certas coisas, né, que você olha e tu fica assim, é tão icônicas, assim, é tão marcadas na nossa. Que é o que você falou, parece que eu vi esse filme a vida inteira. Né? Parece que esse filme sempre existiu lá. E na verdade você E nem já, era tão. e já veio instalado na fábrica quando a gente nasceu. É, exato, porque parece que ele tá dentro já da situação, né? E eu tinha, sei lá, o quê, 8 anos quando vi esse filme. Né? Ah, outro personagem que já apareceu aqui, o ator o Tom Skerritt. Então, o É, Scarlett, ele, saudade dele depois de ele como morrer Viper. em Alien. É. E é todo mundo. O Viper é um cara maneiro. É um cara meio que old school, mas é um cara que, porra, é o instrutor é baseado em fatos, é baseado num cara real que ele aparece depois de uma cena na cena da cantina, você consegue ver esse cara lá. Que é o Ah, que cara bacana. que era o instrutor, que também tinha um codinome Viper, e tava lá. E tem um cara que É. eu gosto muito, que é muito anos 80, que é aquele Michael Ironside. Sim, sim, sim. Que é tipo o poor man's Jack Nicholson, mais ou menos. É, ele tem uma vibe Jack Nicholson, mas ele tem ele consegue ter mais mau humor que o Jack Nicholson. Ele tá naquele É. filme Vingador do Futuro, o Total Recall. Sim, sim, sim. Mas ele tem Ele não mais fazia aquele filme do. scanners, ele fala assim, mas ele tem mais presença Cabeças nos Explodem. scanners do filme do Cronenberg, que a É. pessoa começava a olhar, pensar na pessoa, E faz a concentrava e a sua cabeça da cabeça pessoa explodir que explodia. nem um melão. É, o nome em sinal do filme em português era esse, scanners, sua mente pode destruir. Ai, 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 muito. ai, adoro o Brasil. Muito bom. Mas o que eu acho acho mais bacana essa coisa do personagem. O Val Kilmer não queria também. O Tom Cruise ele evitou fazer esse filme. Ele ficou meio relutante. E o Val Kilmer também, né? O Val Kilmer depois admitiu que realmente foi muito bom, não sei o que, não sei o que lá, mas na época. Mas o personagem. É porque eles criaram mais ou menos duas forças opostas, né? O Maverick, que é o Tom Cruise, ele é um cara muito. A ideia é ser um cara mais emocional, um cara que vai fazendo as coisas por instinto, aquela coisa toda. E o Maverick é o Iceman. Como os caras falam, ele é frio como gelo. É. E ele é um cara muito mais de preciso, um cara, porra, aquele cara louro, forte, não sei o quê, aquele cara que venha de uma, de toda uma tradição, praticamente. Então você é um, não chega a ser um lance underdog em relação ao Tom Cruise, né? Não é tipo Rock e Apollo, não chega a ser esse tipo de coisa, porque o Tom Cruise ele é um cara muito bom piloto. Mas você sabe que a definição do Maverick é uma palavra, é um adjetivo, é uma pessoa que não segue as regras, e ele é independente, a mente dele é independente, sabe? Então é tipo, perfeitamente os call signs, Os, os, apelidos, os apelidos, né, dos caras. eles, esse lance do Iceman, na verdade, cara, o Iceman é o cara correto do filme. Não é só porque o Val Kilmer faleceu que eu vou falar bem dele, assim, eu concordo com o Iceman como, tipo, modo de ser, de se comportar, é mais do jeito que eu imagino que o programa Top Gun ensina as pessoas. Você tem que trabalhar com o time, não é você Sim. tentar fazer Seguir as as coisas regras, mais seguir aquela coisa impressionantes, toda. porque se É o você... lance da previsibilidade, que é uma coisa que é muito Exatamente, importante quando você tem trabalho de equipes e não sei o quê. Você ser uma pessoa que você vai fazer o que as pessoas esperam que você faça. é. Isso funciona em tudo na nossa vida. Se for pensar até em relação a trânsito normal de carro, moto, bicicleta. Isso é assim, você imagina que um carro vai fazer isso, a moto vai fazer isso e a bicicleta vai fazer aquilo. E cada um, se você muda as regras do jogo, Exatamente. acontece um acidente. Exatamente. E o Iceman, ele segue essa filosofia, né? De E uma o maneira bem Maverick. Hã? suada. E de uma maneira bem sexy, sem camisa e suada, assim. É tudo intensidade, né? Os caras se mandam mordidinhas no ar, Aquela assim, mordidinha pra. lá, aquela foi improvisada, aquela mordidinha lá. O Val Kilmer, ele fez vários improvisos nesse filme, né? E a mordidinha foi uma delas. É, e que assim, é.
E acaba criando uma certa tensão, porque existe aquela. É a mesma coisa de um ser racional com um ser emocional, que era o Maverick, né? É um cara muito emocional, um cara de instinto, um cara que sai fazendo. Quem já Mas, leu Musashi, esse tipo de coisa assim, você vê isso muito claro também. Você vê isso em vários tipos de literatura e filmes e tal. mas novamente, se você vê o Maverick como uma criatura usando uma máscara para esconder a insegurança, você nota, isso eu não tinha notado, mas escutando esses outros podcasts falando, pessoas que gostam muito do filme, tem um detalhe, o, o Maverick ele fala diferente quando ele tá falando com o Iceman. Ele fica meio petulante, ele fica mais petulante, mais, quase mais, ele tenta ficar mais, crescer mais, porque ele vê esse cara como, tipo, o que ele quer ser, né? O cara, ele já, só nos scores dos voos, Só no só resultados na lá, pontuação, o na cara já é o pontuação. melhor. Ele é o melhor, sabe? Tipo, aí todo. O Maverick, toda vez que alguém pergunta, você quer ser o melhor? Eu vou ser o melhor. Ele fala com uma coisa. E é quase risível o que ele tá falando, assim. Tipo, ele manda umas asneiras, assim. Inclusive nas cenas depois, que eles estão no bar. Aí é o tipo bar onde todos os caras vão lá pra cantar, pra pegar mulheres, né? E ser bajuladas por todo mundo, né? Os caras. E, e ele mesmo, ele se sente tipo, eu preciso fazer uma coisa pra mostrar. Não é nem pra. É como você falou, tem aquele homoerotismo. Não é nem pra conquistar uma mulher, é mais pra se mostrar um alfa dentro dos É porque a outros gente fala pilotos. homoerotismo por dois motivos. Primeiro, porque é. Mas o segundo, toda vez que você começa a aumentar, exemplo, esse filme ele é uma grande testosterona, o filme. Então são homens querendo ser mais homens do que um homem normal. Então o negócio ele começa a ficar exagerado de certa maneira e, cara, homoerótico. Então, na verdade, os homens estão disputando muito mais entre eles. Exatamente. Tanto Estão que querendo muito, ele tá querendo muito mais impressionar. O cara tá querendo impressionar mais o outro. E na verdade, ele, mesmo quando vai pegar, quando ele vai, não, quero flertar com alguém, quero pegar uma mulher. Na verdade, o pegar uma mulher é um ato para mostrar para o, ele tá mais preocupado em impressionar o outro ele tem coragem de chegar na do que a mulher de um mulher em si. A jeito. mulher é só um instrumento pro cara ali. Inclusive, a escolha do Tom Cruise, o Tom Cruise, ele começou no, acho que no Broadway, ele cantava no Broadway. Então o cara tem uma capacidade de cantar, não é um cantor incrível, mas ele tem uma, o Maverick não sabe cantar. É, O porque na verdade personagem, ele fez uma O escolha. Maverick não é o Tom Cruise, né? O Tom Cruise Não, o interpretando. Maverick canta, mas é uma escolha do Tom Cruise. O Tom Cruise poderia ter cantado bem a música. Ele É, tem a porque tem aquilo, né? capacidade Ele canta bem vocal. na Broadway porque E não é treinou que com nem o o Russell Lee. Crowe. Você viu Miserables, o Les Miserables? Todo mundo cantando pacas. Aí chega o Russell Crowe e te diz: caramba, o Russell Crowe não canta bem, cara. Ele não é um show, sabe? E você vê que ele tá se esforçando pra cantar bem. É, mas no Mas caso esse é do o Los oposto. Miserables, eu não quero ficar me estendendo muito porque não é o filme. Hã? O Russell Crowe, ele tocava, ele cantava numa banda. Eu sei, mas Então ele o é negócio bad ficou sim. mais ridículo por causa disso. Não, eu Porque tô dizendo, mas ali você tá vendo um cara tentando cantar bem, que não tá cantando bem. Eu te digo, o Tom Cruise, ele fez aquele filme merda, Rock of Ages, o que me onde lembra ele que o Johnny canta Depp bem. cantando naquele filme eu achei uma merda também. Também, também. E são pessoas que tinham bandas. Mas o Tom Cruise, ele conseguiu cantar. Fez aquele filme do Rock of Ages que ele canta pacas, ele canta músicas famosas, como o Rockstar lá, tipo. É um filme péssimo. Eu nunca vi isso. Mas ele consegue cantar bem, assim. Ele tem uma voz maneira. Eu tô só dizendo que, pra Cara, mas ele. tudo que o Tom Cruise quer fazer bem, ele faz bem. Então, mas o Essa é a Maverick, magia do Tom Cruise. Ele é realmente obcecado nas paradas. é verdade. Mas o Maverick, ele faz uma escolha do cara. Ele quer mostrar o quanto coragem ele tem de chegar numa mulher com uma coisa completamente bizarra, o comportamento dele cantar pessimamente. Não, eu não, é só porque é Tom Cruise que funciona aquilo ali, porque depois ele canta, ele estraga aquele loving feeling, you got that loving feeling, sabe? E todo mundo tipo, yikes. E você vê que a McGillis
não tá confortável nessa. Tá uncomfortable. Pelo menos a personagem tá. A personagem, tá, né? Aí Ah, ela ela tá manda, de boa. ela meio que. Ele shoots him down, né? E ela vai no banheiro. O cara segue a mulher no banheiro pra mostrar quanto corajoso ele é. Isso não envelheceu bem nem um pouco, né, cara? Que Acho que não é conseguiu. nem a época que ele seria legal. É, caramba, cara. Fuck you, sabe? Porque, pô, é uma invasão à privacidade de uma pessoa, sei, tipo. Total. Mas é Tom Cruise, então é maneiro. Mas é tudo pra ele fazer. E no final ela sai do banheiro e diz: Ó, ele foi incrível. Tipo, zoando. Que notou que ele tava relativamente cagando pra se ele ia pegar ou não. Que, como você falou, Cara, eu acho ele que ele tava prefere querendo o impressionar Goose. o Iceman. Ele queria impressionar o Iceman e o Goose. É. Na verdade, é aquela coisa. Na verdade, o homem tá ali muito mais impressionando os amigos dele, homem, do que a mulher. É. Ele foi atrás dela porque ela era uma mulher bonita. Se ele tivesse, sei lá, ele não tá realmente. Era muito mais um grande performance. É. É Mas uma isso performance de é uma marca masculinidade. dos filmes do Tom Cruise, que tem sempre alguém falando bem do Tom Cruise ao redor dele, você sabe? Você não sabe, ele poderia ter qualquer mulher que ele quer, mas ele escolheu você. É tipo, sabe? É tipo, tem tudo isso. E agora nesse Missão Impossível, os caras, eles botaram isso a 11, né? Tipo, ele é o único cara que pode salvar o universo, sabe? Tipo, Mas é engraçado tem que no caso do Maverick, o filme, o segundo filme, né? Ele conseguiu. Ele já entra num papel bem mais de. Ele consegue manter essa coisa da. Num cara que não é. Que é bem o oposto do caso do Missão Impossível, que é um cara que realmente faz tudo ali. No Maverick, ele realmente ele consegue fazer as coisas, mas ele é um cara que mostrou que ele estava completamente desalinhado com a situação toda, né? Um cara que ainda estava inseguro, um cara que não esqueceu o passado, aquela porra toda, né? Então ele tem. O Tom Cruise consegue fazer várias coisas, né? O Tom Sim, Cruise. mas ainda sempre falam, o filme quer que você ache que o Tom Cruise é foda, a qualquer momento. Ele é o cara que dirige mais arriscado, sabe? E tem uma cena mais tarde que ele tem uma perseguição, a McGillis segue ele de motocicleta, ela com o carro dela que parece o carro do Dick Tracy. Ela É dirige uma maneiro aquele carro parada. dela, né? É maneiro, mas é meio esquisito a escolha do... E é engraçado que aquela cena eles colocaram depois, né? Aquelas coisas. Fizeram muita coisa depois. É. Mas eu tava vendo que o Tom Cruise, na verdade, ele esqueceu a fala dele. Por isso que ele beijou ela. Ah, Na hora da cena, ele tava meio que falando, e o que pareceu ser depois uma coisa assim, o cara é tão impulsivo, tão emocional, que no final ele foi lá e beijou. Ele, na verdade, tinha esquecido o que ele tinha que falar, ele fez e ficou uma vibe foda e acabou ficando no filme, né? é. Ah, maneiro. Ah, mas assim, aí depois ele descobre no. Tem uma apresentação e vão começar a fazer os exercícios, né? A competição, na verdade. Aí, vai ter a Civilian consultora e aí descobre, puxa, era a mulher que eu segui no banheiro. É tipo, ups, isso, isso ia pegar muito mal na vida real, cara. Porque ele fica meio sem graça, né? Mas é engraçado que ele fala lá o lance do. Aí ele começa a contar aquela história que no. Que Ele, ele fez um coisa de cabeça pra uma baixo manobra e invertida. deu uma invertida ali, não sei o quê. E até a cena do bullshit, Uhum. do Iceman, foi improvisada, que na verdade. Aí todo mundo começou a rir no set e acabou também entrando no Esse filme. ficou muito maneiro, É. maneiro. Bullshit. É. Mas uma coisa curiosa desses filmes é que o antagonista, ele não é um país delineado assim, né? Os MiGs é uma marca russa, né? Então dá a entender que talvez seja o russo, mas nunca é especificado assim, Ficou uma coisa os meio Coreia russos. do Norte, na verdade, russo, uma coisa meio Não, ali. Coreia do Norte nessa época não, definitivamente eles estão a alusão é para os russos e a Coreia do Norte talvez no, na sequência. Mas nunca é especificado. Que o filme tem essa ideia de eu quero vender pra caralho no mundo inteiro.
Então eu não posso ter um vilão específico, eu acho, sabe? Eu acho que assim, qualquer filme de. Uma coisa é quando o filme é um filme de época, né? Um filme de guerra, um filme não sei o quê, de uma coisa que aconteceu. Aí eu acho que é muito claro você colocar o quem é quem e tal. Agora, em filmes que são ficção e não sei o que lá, você ficar também puxando. Não acho filmes que são extremamente. Porque esse filme é um filme muito patriótico, claro. Né? Então você chega lá e criar um inimigo. E aquele inimigo, não sei o quê, e aquele ali vai ficar marcado por uma pra geração como ainda mais para americano que não tem. Não é o máximo da geopolítica, né? Um americano normal. É. Então o cara vai achar, os caras são mal, porque o cara perseguiu o Tom Cruise naquele filme. Fica assim, cara, esse vai ser com certeza o argumento do cara. Então é É, eu normal acho os que caras tem isso não. também, tem É, isso, mas tem também tem esse cuidado para, pô, eu não quero ofender países que eu queira exibir esse filme, sabe? claro, claro. É, mas, mas assim, aí tem aquelas cenas fantásticas de aviação. Cara, é muito bem filmado. Puta que pariu. Filme bem filmado. E é engraçado que tinha algumas coisas que claro, os caras sabiam que não estavam fazendo correto. Que nem fazer que nem você vai acelerar, você põe um manche pra frente, negócio pra frente, É, o cara câmbio pra frente, freia. aí você vai, não sei o que, aí tu vai, põe pra trás. Tem coisa que não tem nada a ver, que na verdade eu acho que é o oposto, inclusive, quando você tá realmente mexendo, pilotando um avião, um caça daqueles. Mas os caram colocam que é pra ter pra gente da Eu plateia. imagino que tem, eu imagino que tem um jeito de você dar uma freada brusca assim, mas ficou parecendo realmente uma freada de carro, né, que ele dá assim. Aí ele consegue dar uma, ele É pega tipo aquele o filme Top Gun, né? Um filme que é do Charlie Sheen, que é a paródia, que o cara meio que parava o carro o jato no ar. Aí é pro drive-thru de jato. faz muitos anos que eu não vejo esse filme. Isso é Eu muito bom. acabei vendo o Top Gang 2, sabe? O Eu tava Rambo. querendo ver o Top Gun, até pra antes de ver esse filme aqui, de fazer o episódio, mas acabei não conseguindo ver. Mas eu me lembro quando eu vi pela primeira vez no cinema, porra, eu me diverti pra caralho. É. Novamente, o mesmo grupo que fez o Top Secret, É, mesma galera, mesma Corra que a galera. polícia vem aí e... Esses caras só faziam esse tipo de filme. Fizeram também aquele. É, o piloto sumiu. Aquele é muito bom. A gente ainda precisa fazer esse episódio do Aperte os cintos, o piloto sumiu. É, genial. Mas Mas enfim. aquele ali é um puta de um clássico da comédia. Aquele ali quebrou porrada de barreiras de. Mas aí é a cena logo após isso que ele leva uma outra bronca, né? Dizendo, pô, você tá fazendo um montão de movimentos bruscos lá em cima, perigoso pra cacete, você não tá trabalhando em equipe, você vai matar todo mundo desse jeito, né? É essa cena É. que, que tem a troca entre o Iceman falando, não gosto de você porque você é perigoso. E é very sexually charged. Porque o cara tá Sim, sem né? camisa, chegando perto dele. That's right. Os cara conversam muito próximo nesse filme. É todo mundo na cara. Nunca, assim, você fala assim, pô, cara. Ah, Só mas faltava. é a tensão sexual rolando, Léo. Você fica esperando eles se beijarem a qualquer segundo, né? Eles estão. Mas essa faz parte da Mas tensão sexual ali. a lógica eu disse, pô, concordo plenamente com o Iceman nessa cena. Ele fala, você é um esculhambado, cara, porque quando Ele não você fala de tá lá em esculhambar. cima, ninguém se sente seguro. E isso pô, imagina, essas porras são difíceis. Imagina ter a coragem de entrar naqueles mísseis e sair voando assim. E tem um cara que fica fazendo tipo. Porque, de novo, é previsibilidade. Você tá muito rápido. Então, se você não sabe o que o seu companheiro tá fazendo. É, é. É, Se fosse ver- uma partida de basquete, isso já seria uma coisa que irritaria. Que tu vai jogar bola, Exa- tu espera que o cara esteja. Você não precisa saber te olhar. Quando você assiste uma boa partida de basquete, de NBA, você vê que os caras muitas vezes jogam a bola e não estão nem olhando. Uhum, Porque os caras sabem que aquela pessoa vai estar lá, porque isso é o quê? É previsibilidade. Agora, se você exatamente. tem um cara que pode estar em qualquer lugar, ele não é um team player. É, é. É que nem uma coisa atual, é o que o Trump tá fazendo com os mercados agora. Exato, a mesma coisa. O cara Eu faz espero a que não muda ficar de datado ideia esse todo episódio dia. agora. Hã? Vamos datar o episódio. Ah, mas teve Mas uma lembra vez que o daquela cara época fez uma que o caricatura. cara ficou mudando as tarifas? É É, isso. tudo bem.
Não, e aí continua essa briga entre o Iceman, essas duas filosofias. E aí, claro que a Kelly McGillis, eu preciso estudar mais aquele movimento brusco que você fez, aquela invertida que você deu no MIG, eu preciso entender mais sobre isso, né? Então, vem pra minha casa lá que a gente vai conversar. Eu be Claro. sexy. Eu É, poderia ir pro seu escritório, mas. podia te chamar pro meu escritório, não, mas pra quê? Aqui eu tenho um fireplace, né? A gente pode tomar uma coisa, assim, tipo. E aí esse lance Ah, do mas, Tom mas Cruise antes fica dele ir pra... pra casa dela, ele vai fazer o quê? Me esqueci. O quê? Vai jogar vôlei de praia de calça jeans. Ah, não, essa cena já é a cena do voleibol? É, aí antes de ir pra casa dela, ele vai fazer o voleibol. E você sabe que... Sabe por quê? Parece que os caras... Não era como era agora que os caras dizem, vai ter uma cena de sem camisa, tem 2 meses pra se malhar e ficar maneiro o físico, né? Eles meio que decidiram fazer, tipo, a gente vai filmar amanhã. Ah, cara, Né? mas aí tá todo mundo tirando a camisa o tempo todo, cara. Todas as cenas de vestiário. Não o Anthony Edwards. Anthony Edwards fica de camisa o tempo inteiro. Ele deve ter com É uma porque ele é a barriguinha de parte de comédia chope. do negócio. Não, cara, mas é diferente. Hoje em dia os caras ficam tanto tempo pensando. Ah, não. Não Hoje em gosta dia sequer, é tipo, outra pô, ballpark. Tá? a Hoje gente em dia vai é filmar completamente amanhã, diferente. a gente vai filmar amanhã essa porra. E a galera diz, ok, beleza. Agora é difícil, assim, eu fico dizendo, os caras estão usando calça jeans pra jogar na areia, cara. Que coisa horrível. Toda pouco prática. Não faz o menor É tão, sentido. cara, porque calça jeans não é uma malha que adere bem a suor Não, não é. e areia, assim, tipo, e aí todo mundo suadaço, né, tipo, a faixa, eu não me lembro quem canta, mas é Playing with the Boys, né, É. Playing with the Boys, é tipo, Playing with the boys. é, Como é que é? Chasing sunset. é, exatamente. Cara, e agora, eu me pergunto, quem ganhou a partida? Ah, todos os homens. Os caras se dando high five o tempo inteiro, yeah! Aquele suor encostando no outro. É, é. Aquela. Ninguém dá uma palma na bunda de nenhum né? Não, isso é. O negócio é muito. Assim. Ah, porque o filme é exagerado. Cara, tudo é exagerado nesse filme. A cena da praia é aquele bando de cara suado, jogando sem camisa. Aí você tem tipo aquele carro estacionado atrás, assim. Tu fala assim, cara, quem vai estacionar a porra do carro atrás de um negócio Na de areia, voleibol? assim, tipo. Não, cara, e o Tom Cruise sai de lá, ele não toma um banho, ele vai lá suado pra Tipo assim, casa não tem nenhuma mulher assistindo, assim. É só um monte de É, homens. É só homem tentando impressionar outros homens ali, não sei o quê. então. E o Tom Cruise sai de lá, suadaço, e vai pra o encontro da. Ih, tô atrasado pra encontrar com a Charlie. É Charlie o nome É dela, né? Charlie o nome dela, é. E fala a reunião lá na casa. McGills. É. Eu não me lembro o que que ele fala. O que que é o teor da conversa? É o quê? Bom, Você é ele queria tomar um foda. banho quando chegasse lá e ela fica meio que não sei o quê. Você não pode tomar banho. É, ela fica meio que seduzindo e tal. Na verdade, ela. Assim, é claro que é bullshit. Ah, vem aqui em casa depois do seu vôlei, pra gente falar mais sobre jatos. Porra, É, pelo amor de Deus, né? é, é. Eu Não, e abri aqui aí, o vinho aí branco que pra gente sai, falar aí sobre que sai que o jatos. pai era um piloto, foda, né? Que também o pai era um Top Gun também e que sumiu no Vietnã. Foi uma coisa É, misteriosa. uma coisa assim. Mas nem é tão misterioso que depois o Você sabe que Scared conta o tudo pra cara que ele. tava fazendo. Teve um cara que morreu, né, fazendo esse filme, né? Você sabe, né? O tanto que o filme, Eu, quando termina, ele dedica esse filme pra um cara, aquele piloto, que ele tava fazendo uma das câmeras, né? Filmando, não sei o quê. E o jato dele teve uma hora que parou de funcionar e caiu no mar. E, tipo, é isso. Não teve nenhuma explicação ah, de o que que aconteceu.
Mas ele começou, não sei o que, e falou, ah, tem aquela Ah, coisa, ah, tem um problema. pô, a cena que o avião do Tom Cruise cai? É, talvez tenham filmado, não sei. Não, não, Aí mas ele, eu acho que aproveit... ele tava Ah, fazendo, vamos era filme. aproveitar. Ele tava no avião de câmera na hora, o que Ah, filma. tá. Ah, Aí coitado. deu um não sei o que, ele caiu no Oceano Pacífico e o corpo também nunca foi encontrado também. Agora me lembro do episódio do Swordfish, que também teve um stunt guy que morreu, né? Não, teve o cara que ele quebrou a coluna. Ah, tá. Bom. Que é o cara, era o cara que ia fazer era aquele cara lá, É. o cara Durão lá, esqueci o nome dele agora, e aí É ele o ia fazer cara o do dublê, aí Lock, Stock and o John Barrels, Travolta né? convenceu ele a não fazer, e no final o cara que fez acabou quebrando a É. coluna. E isso me impressiona ainda mais hoje em dia que o Tom Cruise faz todos os stunts dele. O cara tá. Um dia ele vai Assim, faz parte do. se Ele só consegue lascar. fazer isso porque ele também é produtor, e não sei o quê, mas. Mas acho que ele vai morrer feliz se ele Ah, eu também morrer acho. Também fazendo acho. os filmes, né? E vai ficar até mais Acho que ele vai ficar mais emocionante, realizado. E assim, na boa, tá morrer fazendo o que você gosta, velho. Ser né? imortalizado pra sempre. É. Vai sair Missão Impossível agora, o próximo, mês que vem. O personagem não viu o anterior, tá? Pô, parece ontem que saiu o anterior. Ah, Ah, enfim, nem uns é de anos, sei lá, boa. mas honestamente não me chamou atenção. E a cena, eu já tinha visto a cena lá, que era a cena mais importante, porque botaram em qualquer lugar, então eu falei, É. ah, é isso aí. Não, eu vou ver só porque eu Se já esse é o tô. grande destaque do filme, eu não já vi, então não preciso ver. Não me chamou atenção, É, não. eu vou, Faz eu muito vou tempo que eu não assisto assistir. um bom Missão Impossível. O último Missão Impossível que eu realmente achei bom, eu gosto muito do primeiro e gosto do terceiro. Por isso são os grandes Missão Impossíveis. São os dois melhores. Depois você tem Mas outros os outros dá filmes pra que tem assistir. boas Eu cenas. curto todos. Eu Então, gosto de todos. Eu só não gosto do. tem uns que O você tem segundo, umas achei boas cenas, muito, mas nada muito que foi tosco. assim, caralho. Porra, tô louco pra rever esse. Ah, mas eu me divirto vendo esse filme, assim. É que nem você, é o oposto. Você gosta de ver o Fast and Furious, eu não aguento. É, eu assisto Fast Eu, and Furious. não, É o último que eu achei bem eu prefiro merda. ver o Tom Cruise. Se vai pra ser uma coisa imbecil, eu prefiro o Tom Cruise do que o Vin Diesel, sabe? Você não É. vai ligado pra família, cara. Você não se importa com a família. Não, mas ele tem esse lance também de family, amigo. Não, com o Tom Cruise são os amigos. É. Mas É. o engraçado é que teve o Tom Cruise, ele subiu no F-14, né? Pra ver como é que era, aquela coisa toda. Ele subiu umas 3 vezes, eu acho, no F-14. E Aham. o cara se chamava Bozo, o cara que tava pilotando. O Era o Bozo? apelido dele. Ah, Aí quando o Tom Cruise se abaixou pra pegar o. Tava fazendo umas manobras, não sei o que, o Tom Cruise ele vomitou, acho, 2 vezes. O único que não vomitou, na verdade, subindo foi o Anthony Edwards. mas eu ouvi falar que. Foi o único que subiu da equipe que subiu, né? Foi o único que subiu e não vomitou. Mas aí o Tom Cruise, na hora que ele foi buscar, o cara meio que fez uma manobra que, porra, zoou ele, o Tom Cruise todo. O Tom Cruise ficou meio, deve ter ficado puto pra caralho, não sei o quê, né? Aí tentando procurar o interfone, que ele ficou tentando procurar o interfone e não tava conseguindo por causa da pressão do jato. Aí depois ele perguntou, porra, cara, tu não viu que eu tava não sei o quê? Aí o cara, ué, cara, tu acha que meu apelido é Bozo? Por quê? Ele precisava daquele É. pra chamar. Eu fico visualizando o Tom Cruise atrás de um, tipo, o Bozo pilotando, sabe? Tipo, É claro que se fosse hoje em dia, tipo Flight provavelmente Jacket. o cara nunca mais teria trabalhado de novo. É. Ah, mas Todos riram, ele foi demitido. acho que Tom Cruise, eu acho que o Tom Cruise é um cara maneiro com a equipe, sabe? Não, parece que ele é Ele, bem legal, assim. Eu vi ele sempre um. paga uma festa, ele manda um bolo. Qualquer um que trabalhou com ele ganha um bolo foda de coconut Eu vi, todo eu tava vendo, Natal. uma vez eu li um livro de um cara que é um puta de um editor de filme. O cara editou. Ele editou o Missão Possível, o primeiro, editou um 4 eu acho, que é o Ghost Protocol. Mas ele tinha feito o Guerra nas Estrelas, ele fez uma porrada de coisa foda. Ele fazia muito filme do Brian De Palma também. Aí ele falou que tava, acho que, porra, não sei o que, tava na ilha de edição lá, não sei o que, trabalhando em algum filme do Tom Cruise, em algum momento, o Tom Cruise descobriu que era aniversário dele naquele dia. E aí quando falou, cara, quando eu saí da ilha de edição, tinha uma festa.
Que o Tom Cruise tinha É. juntado, tinha até mandado trazer comida, trazer não sei o quê, fez uma festa pra mim, não sei o quê, não sei o que lá, e falou, e até hoje eu recebo, todo Natal eu recebo um presente do Tom Cruise, Né? não sei o quê. É, Porque o o Tom Tom Cruise ele Cruise tem, ele manda presente pra várias pessoas de Natal, assim, não sei o quê. Não, ele manda um bolo Ele foda, manda um bolo aquele fodaço, não bolo sei o quê. famoso. Ele falou assim, É, e até hoje o Tom Cruise ele não me manda no Natal, não sei o quê, não sei o que lá. Ele falou assim, uma pessoa muito respeitosa, não sei o quê, uma pessoa é. muito, não sei o quê. É engraçado que ele tem essa fama de ser um cara muito controverso, né? Por conta da cientologia também, aquele Mas eu acho que negócio ele tá assim. meio que. Ele para um pouquinho com a coisa do Senhor. Quer dizer, eu acho que ele continua, claro, mas eu não vejo ele tanto dentro dessa Mas ele polêmica também nunca mais, né? foi. Eles meio que. Ele nunca ficou falando assim. Nunca vi ele falando dos bem. É, É mas uma teve coisa naquela dele. coisa do South Park, ele ficou bem puto. É, porque tava insultando a religião dele também, né? Sei É, lá. acho que ali ele ficou bem incomodado e tal. É. Mas, pra quem não lembra, tem um episódio do South Park que é o Trapper in the Closet, que ele fez aquela É, coisa, o Tom Cruise tá preso, tá no armário, não sei o que, não sei o que lá, tá preso no Porque armário. tem, tem Que esse ninguém podia boato falar que da sugerir que o Tom Cruise sexualidade era gay numa dele época também, que que ele a pessoa era processada e rolava um assédio. monte de O merda. Family Guy zoa pra cacete ele também. Aí rolou isso e eles fizeram e deu uma merda fodida, porque o South Park é da Viacom, que é da Sony, não sei o que, não sei o que lá, de onde saiu os filmes do Tom Cruise, da Columbia Pictures, né? Aí o Tom Cruise foi lá no chefão e falou, cara, se eu não tirar esse episódio do ar, eu não vou divulgar o Missão Impossível novo, não sei o que, não sei o que lá. E aí É. tiraram do ar, inclusive. Esse episódio foi tirado do ar. É claro, não é difícil de achar pra ver, e é um episódio excelente, por sinal. Mas foi um episódio que saiu do ar. Hum. Né? Mas, assim, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Mas é assim, É, mas eu não tenho visto essa atitude recentemente. Não sei se é é. porque acho que a coisa de ficar falando que a pessoa é gay, que antigamente era uma grande coisa, não sei o que e tal, hoje em dia é, pega até mais mal pra quem tá falando do que claramente, né? Até porque é o que é pra ser, né? Eu acho que meio que pararam de falar nisso, ninguém mais fala nesse assunto. Né, mas é também o lance da cientologia, é mais o que incomodava o cara, eu acho, também. E o negócio da Scientologia também meio que existe, é muito forte, que o pessoal processava com muito facilidade qualquer coisa, assim, era uma galera com muita grana, dá volta, né, esse pessoal É. todo. É. Você acha Mas que o hoje Tom em dia, Cruise é o cara que a gente fez? Acho que ele agora é o campeão de provável, eu acho que a gente episódio. fez muito filme aqui no São Coisa. Não sei nem te É. dizer quantos, assim, de cabeça, teria que pegar ali É. e ficar batendo, pá, e por aí eu vou esquecer alguns, porque a gente parece muito, né. A gente fez há pouco tempo o Minority Report. É, a gente fez Minority Report há pouquíssimo tempo. É. Mas Fizemos assim, Entrevista com o Vampiro, fizemos uma porrada de Tom Cruise, às vezes. é, o... aí o filme vai acelerando, tem esses eventos de muita cena de ação dele fazendo cagadas, ele sempre com aquela atitude de que eu sou o melhor, então eu faço porque eu consigo fazer de um jeito maneiro. E, e aí, aí chega a personagem da Meg Ryan, que é a mulher do Goose, com o filho, né? É que aquela típica cena de que você sabe que a pessoa vai morrer, né? É, o cara tá tipo, oh meu Deus, né? Ah, olha só aqui, essa aqui é minha família. Esse aqui é minha criança. Vamos fazer agora um grande show musical que a gente canta, ele fica tocando Big Balls of Fire, né? É. Piano. Então, assim, esse já sabia. Cara, essa é a maneira do roteiro de falar aqui. Tá vendo esse cara? Aproveita quando você pode, porque esse cara daqui a pouco não vai ser mais um cara. Ah, e a Meg Ryan fica. Bom, o que acontece é que o Tom Cruise e a Kelly McGillis se entendem lá. O filme meio que. Você sente que foi escrito depois pra dar uma acrescentada à relação amorosa, que sempre me pareceu um pouco disperso do filme. Claro, Tipo, ele tá mais preocupado com Iceman do que com a mulher. Mas do nada, eu não, tô vendo a tudo. mulher pra caralho. É. Mas aí Mas tem assim, uma cena que imaginou, a ela. gente falou disso em alguns filmes anteriores, né? Por exemplo, muito no filme do Caçadores de Mansão, né? Você tinha muito nessa coisa na época, de toda vez que você faz uma cena extremamente com uma carga
uma erótica, você coloca uma outra cena que mostra que o protagonista ou ele tá pegando mulher. Que é uma maneira de É, mostrar, não, tá vendo isso aqui? Não, mas o cara vai pegar uma mulher. é. Ah, tá tudo certo. O cara, ó, tá? Mas é uma cena de. A gente que viu. A gente que fez o Fatal Attraction deviam ter chamado o Michael Douglas pra fazer o stunt do Tom Cruise na cena de sexo aí, Aí porque ele é é Kathleen Turner. muito Imagina a chata a Kathleen cena. Turner. Kathleen, não, desculpa, a Glenn Close. Kathleen Turner por causa do É, tudo por uma esmeralda. Não sei por que que eu pensei nela. Mas a Glenn Close, imagina a personagem da Glenn Close. é, Toda vidrada no cara e o cara ao mesmo tempo tá numa competição de Top Guns. Tem uma guerra, mas a mulher também é obcecada pelo cara. é, é. Pô, ela Daria jogou um bom ácido no mashup. ela jogou ácido no nariz do meu avião, assim, É, eu, no F-14, ela jogando ácido no cockpit na do asa. F-14. Aí depois ela queimando o Goose. É o Gus. Ela cozinhando o Goose, não sei o Na quê. verdade, aí você ia descobrir que ela que armou a Aí tralha ele lá. subindo com o jato, eu ouvindo o cassete dela. E dirigindo, pilotando o jato, com o cassete É. dela falando as Ah, ameaças, eu você não só sei o quê. pensa no Iceman, Eu não né? vou ser Iceman. ignorado. É, e você só pensa no Iceman. O Iceman já sabe de você. Aí o Iceman já liga pra ela. Ia ser bom, cara. É, acabou de aparecer pra mim a tradução do Maverick para português, segundo o Google, é vagabundo. É meio cruel, né? Ai, ai. Não acho que seja. Dissidente também. Ah, dissidente eu acho mais dentro. Mas não tem um cool word em Não, português, cara. não. É uma saia justa. E também não tem um cool word pra Top Gun. É, assim, é porque na verdade É tudo gíria. é tudo gira, né? Tudo gira. Mas, enfim. Aí o filme vai. Aí, como você falou, o Anthony Edwards não tem muito tempo depois que a mulher chega é, e a Meg Ryan, ela não, foi o primeiro filme dela, né? Ela era só, tipo, atriz de soap De opera. televisão, não sei o quê. É. E até a frase, é, Goose, é, como é que ela disse? Me leve pra cama ou me perca pra sempre. Exato. É. Ela vem charmosa. Não, Ela é muito e ela também. charmosinha. A Não, Meg Ryan, até hoje, ela é uma mulher extremamente charmosa, é. assim. Ela E o tem uma. pouco de cena que ela e E o depois Goose ela faz The têm. Doors, né, com o Val Kilmer. Claro, é. Mas a pouco de cena que ela tem com o Goose é muito mais, ah, e- tipo, química do que o Tom Cruise e a Kelly McGillis, né? Ah, sim. É porque eu acho que é porque, na verdade, de novo, né, cara? O Gus, eu acho que ele realmente tava ligado na Meg Ryan ali, né? Só que o Tom Cruise tava mais ligado no Iceman. Mas mesmo assim ela fala, aí tem um montão de corações chorando Ela, hoje. ela, ela Ela devia tem aquela. estar. Exato, devia Ela estar. faz o marketing do Tom Cruise pra Kelly McGillis ali. Muitas mulheres estão chorando porque ele só tem olhos pra você. Os cara ficaram uma vez, transaram uma vez, assim, acho que só beijaram duas vezes. Mas E tem é aquela frase, não tem assim. aquela frase forçada depois daquela perseguição, que ela sai perseguindo a ele, porque ela dá uma, Ela no devido critica momento, o negócio dele, falando as que. decisões, e ele fica todo putinho, né? Porque realmente é um cara muito inseguro e qualquer coisinha que, né, fere a parada dele. Existe a questão de segurança, mas assim, mas eu acho que também existe uma coisa de. Ah, cara, é foda, né? Você, pô, tem uma pessoa que você meio que tá ali confiando de certa maneira. E aí aí em público a pessoa fica meio que. Ela não tava sacaneando o que ele tava falando. Mas ela tava criticando claramente o que ele tava fazendo. A lógica dela não tem sentido nenhum, de dizer, Hum, pô, eu não quero que ninguém saiba que me apaixonei É, por que na verdade você. eu não queria que pessoas sentissem na minha voz a paixão, que eu tava me apaixonando Só por. Tom Cruise mesmo, porque eles tiveram uma reunião
E a cantada dele no Sei banheiro. lá, às vezes rola uma química, às vezes rola aquele tesão. É normal. E tem que se lembrar que esses caras também que. Esses caras Mas o assim. filme não dá a entender que tem essa química, não, cara. Eu Mas todo entendo que mundo que tá existe. dentro de uma. Que tem uma vida com uma pressão muito grande de energia, de não sei de quê, ele acaba tendo uma adrenalina que. Uma endorfina muito forte que você precisa. Aí você vai ter uma relação, a relação ela é muito mais forte do que se fosse uma Alright. pessoa É com que emprego normal. é como a velocidade máxima, né? Você falou, né? It's Tipo, the need for speed, né? ok. Sabe? Então É, você tá ali com um pouco de. Ah, cara, a adrenalina, a coisa toda, endorfina, tudo isso uma coisa vai misturando com a outra. eu não achei bem desenhado isso no filme, porém. Eu É não porque eu sinto. acho que no filme Eles estão me não dizendo tava que eu tenho que claro. acreditar, ok, então. Eu acredito que vocês são tão apaixonadaços, assim. Ok, beleza. Cara, Vamos de se dar o novo, trabalho. Eu sei, ele só tem olhos pro Iceman, né? Iceman. É verdade. Ok, E não mas tô, e não aí, fala, cara, isso é claro no filme. Na verdade, todo ele quer é ter o mesmo nível, o nível de confiança do Iceman. é verdade. É Deixa eu só. esse que na verdade é o grande lance dele ali. Agora E tem a ele, cena é e a se for cena pensar, o trágica. Iceman é tudo que eles dois se completam de uma maneira, porque ele é toda emoção e o Iceman é todo raciocínio e É mente, e verdade, intelecto. Então, na é verdade, o verdade. equilíbrio perfeito seriam os dois. É. Agora, essa cena que o Gus vai morrer, na verdade, eu assistindo de novo, dá a entender que, tudo bem, foi um erro mecânico do avião, É um erro mas mecânico, sim. uma manobra do Iceman, que o Iceman tava querendo mandar o míssil no Uhum. rabo do Viper. Aham. É, that sounded a little homoerotic também, né? É, Cara, tudo nesse filme. aí o Tom Cruise tá, pô, sai da frente que eu quero mandar no cara, sabe? É, eu quero atirar no rabo dele. Tá. Aí tipo, aí os dois estão nessa brincadeira. O Iceman tem uma manobra brusca que causa um ar a- tipo um vento, um turbino, um vácuo assim, que desnorteia o avião do Tom Cruise. E ele se desgoverna. E aí, ao ejetar, teve um problema mecânico a janela era para explodir para fora e aí os dois caras ejetam, né? Só que não ejetando, não saindo completamente a cabeça do Gus Ele bate foi contra e disparado pra cima e bateu quebra. no. E novamente, Foi visto como causa mecânica. eu sei que É. era pra ser uma cena. Esse filme, pra mim, ele não. Eu não tenho essa emoção pô, Augusto, tô tão triste. I didn't feel anything quando o Ah, cara. não, não, Talvez eu sou um nem. psicopata. É, Ah, mas é, não acho que seja também pra isso também. Na verdade, ele morre pra muito mais como construção de personagem do protagonista do que pra uma. exatamente. Porque o Maverick, ele não Porque as coisas são consegue. lançadas assim, que nem aquela coisa assim, ah, tô vendo a família dele toda por quê? Ah, porque o cara vai morrer, né? É. Saca? Então é a coisa muito organizadinha pra história fluir, né? Mas aí o filme faz um montão de decisão com a morte do cara. Primeiro que meia hora depois que o cara morreu, chega o Tom Skerritt no banheiro, o Tom Cruise de cueca, meio ainda em choque. O cara, pô, isso aí vai acontecer, né, cara? Bola pra frente. É. Dá 10 minutos pro cara, porra. Podemos enterrar o maluco, pelo menos, sabe? Tipo, não, já tem que esquecer o cara. É um Sim, você papo tá, muito no, sim, bizarro, cara. você tá no exército. Não, cara, mas até um exército eu acho que o cara chegaria, pô, eu sei que é o teu Ah, tá. amigo. Você acha que o Gene Hackman, do Maré Vermelha, É, o cara é. que mandou fazer, quando tava pegando fogo na cozinha, mandou fazer treinamento de míssil. Ó, mas o cara tá em choque. Eles ainda nem averiguaram a causa da morte do cara. O cara ainda tá em choque. O cara, pô, isso aí vai acontecer pacas. Você tem que ligar o foda-se, sabe? Tipo, ok. E aí, em vez de dar as dog tags, os distintivos É é, a identificação, de né? identificação, entrega pro Tom Cruise, não a mulher.
Mas Eu às vezes. sei. Aí É volta assim. de novo o negócio. Ah, é o namorado do Tom Cruise, então. É porque eu acho que é o lance do. Assim, eu não sei até que ponto esse tipo de coisa até pode ser normal. Normalmente os caras Não, isso aí dão. você dá pra mulher, você dá pra Sim, família. você tem que dar pra mulher, mas às vezes cara, o cara queria que ficasse. O cara sempre. Que sempre ficava com muito elogio. A mulher falava assim, tudo que ele mais amava, tanto que a mulher nem culpa o Tom Cruise em momento nenhum. Ela consola mais o. A Meg O Ryan Tom consola Cruise. mais o Tom Cruise do que o Tom Cruise a Meg Ryan. Não, o Tom Cruise não fala. Você notou que o Tom Cruise fica quieto. Ele tá completamente. Ele perde o. Essa é o ponto que a máscara dele de arrogância cai e você vê que ele é realmente um cara muito inseguro e muito quebrado. E isso mexeu muito É porque com a quando você tá mais estima dele, a quebrado autoestima. emocionalmente, você pode até ter cargas altas de otimismo, não sei o quê, mas aí cada coisinha que vai batendo, você demora muito pra recuperar. Exatamente. Mas ele tá completamente lascado aí. Ele tá lascado. E ele termina com a. Meio que termina Nunca entendo se eles de fato resolveram namorar, sabe? Fica muito disperso isso aí, sabe? Ele se afasta, claro. É, é. Aí o Assim, Iceman. tudo ali, ainda mais essas coisas de exército, eu não tô falando de modo geral. Ela mesma, acho que em algum momento ela fala que o principal objetivo dela é a carreira dela. Que é o principal foco É, dela, assim como é o principal foco dele. é, Então, cara, isso quer dizer o quê? Cara, uma hora eu vou ser transferida pra não sei aonde, você vai ser transferido pra não sei o quê, e é a vida que segue. é. E Agora a gente tudo. tá junto. Que coincidiu que eu vou se transferindo no dia que o teu melhor amigo morreu. Por Sacou? causa do erro que você talvez possa ou não ter cometido. Mas o engraçado, cara, é que o filme faz essa escolha. Não seria mais construtivo, do ponto de vista de personagem, se um erro do. Por que o Tom Cruise se comporta como um cara todo maverick, insano? Uhum. Se ele tivesse causado a morte do amigo, acho que teria sido muito mais profundo essa construção do personagem. Dizer, porra, eu realmente. Mas que o filme se dá o trabalho de garantir que não foi nada culpa do Tom Cruise, que aquilo foi problema da máquina e que ele não tem nada. E ele se sente do jeito que ele deveria se sentir caso ele tivesse causado a morte do cara. Então isso fica esquisito pra mim no filme, sabe? É, É em assim, todo eu mundo acho fica. que. Ele fica meio que sem chão e aí ele quer que até. Tem até um maluco, cara, um cara que só aparece no filme só pra ligar pra um amigo e dizer: O Maverick vai sair da academia. Aí clica. Aquilo ali é muito. What the hell É a is that? versão moderna daquele cara aquele molequinho que aparecia no meio da rua. Extra, extra! Não, e tem esse lance, cara. Tem aquele universo Tango em Cash, que no fim do filme o cara até pergunta: como é que se sente de estar em toda capa de todos os jornais do mundo? Yeah, right! Sabe? É que É. nem. Não, falta só. É que nem a ideia do Tango e Cash que todos os jornais e a gente também viu no De Volta ao Futuro que o filme tá muito focado no protagonista. O Então, tudo que o universo do filme é protagonista. o protagonista. Né? E isso fica muito cômico, né? Mas tudo bem. Aí ele vai tratando isso. Eu acho que poderia ter sido mais interessante se eles tivessem feito que o Maverick causou a morte do Goose. Mas. Mas aí se fosse isso, eu acho que. Primeiro que não ia deixar ele voltar a subir. E você precisava que o filme continuasse. Assim, eu acho que a maneira que fizeram é uma maneira ok. O cara meio que ele foi um pouco. Ele acredita que foi culpa dele, mas de acordo com a Marinha, não. Foi um problema de mecânico, É, sabe? Um problema no jato. Foram dois problemas mecânicos, não? Um problema que derrubou o jato e o problema de ser injetado. né? Mas Né? assim. E é uma coisa que acontece bastante, essa situação de alguém morrer, de se acidentar sério, porque você tá num jato a altíssima velocidade, você é injetado para fora dele, porra, em altíssima força também, aí você tem que tirar o cockpit, tem que sair totalmente de uma vez, porque senão, É porra, a claro. pessoa bate. Não, Não, é uma vai situação meio. acontecer. É extremamente perigoso o que esse É cara aquela coisa faz. assim, cara, você já vai morrer mesmo. Essa aqui é uma chance que você tem de não morrer.
É você ser É, injetado. é. Não, faz sentido. Mas eu acho que a maneira que fizeram, até que foi uma coisa assim, bem ok, sabe? Os caras meio que. Ele sente culpa dele porque ele viu, ele espelhou a coisa do pai dele, ele sente que é um, porra, um cara que tava com ele a, porra, a vida dele de piloto quase toda. Mas não Ele só acha o filme, mas o filme coloca e diz, ah, ele tem que voltar a voar. Cara, sim. se o cara tá com esse nível de insegurança, ele já era problemático quando ele era seguro. Você não vai colocar esse cara pra voar imediatamente depois que o melhor amigo dele morreu e ainda tá sendo investigado. Eles colocam ele pra voar com o Theo de Duro de Matar, pilotando não, sendo como é que é? O rear, ele chama rear, é o O rabo. cara é Eu sou o copiloto rabo do ali, sim. cara. É. Mas são E funções diferentes, né? eu sei, o cara vai pilotando, ele vê todos os diagnósticos do avião, né? São duas coisas diferentes, não é? Mas o cara tá, tipo, pilhando ele pra atirar e ele meio que trava lá em cima, né? Ele tá meio. Assim, eu até consigo entender, porque eu acho que existe certas, às vezes, existe essa questão de, ainda mais dentro de um exército, aquela coisa assim, cara, você não tem muito tempo pra ficar. Se você vai ser um bom soldado aí, um bom marinheiro, um bom, sei lá, piloto, sei lá, os caras têm que meio que forçar pra pessoa voltar, porque também senão qualquer pessoa que morre num negócio, porra, agora eu tô triste, não dá pra continuar. E os caras, ainda mais um país que vive em guerra. Não, faz sentido, faz sentido. Então eu consigo ver, eu sei que você tá falando, é o que faz mais sentido. O cara desse, se fosse da polícia, provavelmente o cara teria sido, que seria tipo o Riggs lá. Cara, tira esse cara de circulação, porque esse cara agora é perigoso, não sei o Mas a quê. Mas lógica agora toda do a gente tá filme falando de começa que exército, né? os caras Então, se preocupam muito mais com as máquinas, e eles já tiveram um prejuízo de não sei quantos milhões de dólares com a perca do avião que caiu, do Maverick, já colocaram ele em um outro, antes dele estar, tipo, 100% capaz de ser confiável lá em cima. Mas tudo bem, o filme é a estrela do filme, então o cara bota pra pilotar, mas não faz muito sentido. e E, também é um cara que os caras viam como muito uma grande promessa, né? Um cara muito bom e tudo mais. Então acaba que é um. Ele tem o seu valor, né? claro, Que claro. tá ali e tem a sua porra. Então É eu acho verdade. bem Não, tudo bem. viável isso, sabe? Mas aí, claro que o Top Gun, ele vai procurar depois que a Meg Ryan fala que não foi culpa dele, que o cara adorava, ele teria continuado viajando, pilotando, que tinha muito o lance o Goose sentir que a fortuna dele estava muito ligada ao que acontecia com o Maverick. Se o Maverick se lascasse, se fosse expulso, ele estava fudido. Sim. Mas, felizmente, ele não tem que se preocupar com isso, because he's dead. É, É, então, essa parte do problema dele tá resolvida. é. Mas, aí depois ele vai falar com o Tom. Ele vai pra casa do Tom Skerritt. E Tom Skerritt dá meio que um papo de pai pra ele. Porque ele é aquele papel Aí daquele ele cara diz. que é mais paterno, né? O cara É, que é mais, porra, é um cara mais veterano, um cara que, porra, já viveu tudo aquilo ali, e ao mesmo tempo é um cara que vai te dar um acolhimento e tal. não, e ele também conta da história que na verdade, o que não te falaram, que era top secret, mas não é mais, porque o filme precisa que eu divulgue isso agora, E agora eu é vou que te seu falar. pai era um herói ele fez muito bom, ele voltou pra fazer alguma coisa, só que ele entrou ele tava numa área que era, tipo, não podia admitir que tinha ação acontecendo lá, militar, né? Então teve que ficar top secret, blá, 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 blá. É. E aí o Tom Cruise tá satisfeito. E aí o Top Gun, É porque aquilo, de todo mundo. novo, um cara desse como o Tom Cruise, o Maverick, né? O personagem dele ali. Eu conheço também. Mas o Maverick ali. Esse tipo de gente, o investimento que um cara desse tem, o, o- é muito caro um cara desse. Um treinamento de um cara desse, um SEAL desse, um cara, um boina verde. É, Ele é um homem, mas ele é um homem que ele custou muito caro para treinar aquele cara. é.
Então vale a pena dar Então os uma. caras meio que assim, ah, porra, o cara não quer mais, o cara quer sair. Cara, mas peraí, esse cara é. Cara, esse cara custou milhões pro Pentágono pra É. treinar um cara desse. Mas o. Aí todo mundo se forma. O Top Gun realmente é o Iceman que ganhou a melhor pontuação do negócio. E aí tem um. Eles estão tendo os comes e bebes depois, e o cara diz: Não, 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 galera. Não vamos nem ter tempo para celebrar, que já tem uma crise que vocês precisam. Os caras estavam de formatura, vão pro. Voltam pro o porta-aviões, que, que é capitaneado pelo careca lá, o diretor do Back to the Uhum. Future. Ah, sim. Continua mal-humorado pra cacete, É o mesmo fumando o personagem, é o charuto dele. mesmo acting. A única diferença é que ele fuma o charuto nesse. Eu não me lembro dele fumar nada no Back to the Future. É, no De Volta ao É, Futuro. Ele é ele o gritando, gritando. diretor do colégio do Todo mundo mega. Os caras fazem detalhe, ele vai todo mundo mega suado, né? Ah, Tipo, cara, cara, né, óbvio. não tem ar-condicionado naquele porra, né? Naquele. Oh, cara, óbvio que não, né? Vamos também ter Naquele... ar-condicionado pras pessoas. Porra, É verdade, é verdade. óbvio que É, não, todo né? mundo suando pacas e. Ah, e aí volta o Tim Robbins, É, o que Tim é Robbins o. volta a fazer jus ao IMDb dele de como o segundo astro do filme, que aparece o nome dele antes da McGills ainda. O cara deve ter o quê? 5 minutos de filme, se Cara, isso. se eu não tivesse revisto o filme, alguém me falasse que ele tá no filme, eu nem lembraria. É, é Ele tá nesse verdade. filme? Era que se você me perguntasse isso 2 semanas atrás, eu ia falar assim, ué, ele tá nesse filme? Eu nem lembrava desse filme. Ele nesse filme. É. E aí ele vira o rabo do Tom Cruise. Um rabo do Tom É. Cruise. Não, como é que é? Rear. O cara. Deve ter um jeito É, meio, porque na sei lá. verdade, se você for ver, é um lance, né? O um foi o piloto que surtou, aí saiu, esse cara ficou de bobeira, agora o outro É. cara morreu, agora esse cara vem e pô, aí cola. Escrito nas estrelas. Podia ter terminado assim, esse é o começo de uma bela amizade, né? É. E aí tem uma cena. Eu achei essa cena final do. Essa Ah, e só um luta. detalhe, essa cena é extremamente bem filmada, já cansa de Mas ela falar é isso. meio. É mais do mesmo, sabe? Essa última Não, cena. sim, mas é Não empolgou emocionante. tanto. E teve um lance, porque o exército só liberou de dar 2 tiros de míssil. É. Não podia dar mais que 2 tiros de míssil. Aí o Tony Scott. Aí tanto que vocês vão ver que tem várias cenas que ele repete a cena do míssil disparando. Em Aí ele algumas pagou vezes. mais. Ele E- desembolsou mais uma grana não, não, isso ele não pra conseguiu comprar fazer. mais Não míssil? deixaram, né? Não, isso Ah, era coisa não. que foi. Era coisa bem, bem bizarra. E filmou de vários ângulos. Entendi. Então, às vezes tá num ângulo tal, às vezes tá num ângulo tal, às vezes tá num ângulo tal. Aí repete um, repete o outro, um pouco mais curto, um pouco mais longo. Os caras vão meio que dando do jeito que dá ali, né? Uhum. Mas hoje em dia, pré-CGI, hoje em dia seria ainda mais fácil. Mas, e ficou tão bem feito que depois rolou uma sindicância. E rolou uma apuração pra saber se não foi disparado mais míssil. Uau. Porque os caras assim, ó, porra, só estavam autorizados dois. Então os caras acharam se foi isso. Ah, será que os caras pagaram mais, os caras dispararam mais míssil? Então rolou uma sindicância no exército realmente pra saber se o cara tinha sido disparado mais míssil ou não. Caramba. Mas é, porra, extremamente bem filmado. E hoje em dia você assiste. É claro que hoje em dia você tem o Top Gun Maverick, que as cenas são ainda maiores, melhores e tal, mas você olha pra um filme desse dos anos 80. É bem Eu bizarro. vou falar 20 anos atrás, mas eu sei claramente que não são 20 anos atrás. É 40 e. São 40 anos atrás. Não, 39 anos Ou atrás. 39, né? Que é o filme de oitenta e É. seis. Sim, mas foi filmado em 85, digamos assim. Então, você tá falando de um filme de 40 anos que foram filmados essas cenas. Essas cenas entregam muito mais do que muita coisa hoje em dia. É. Elas são muito bem filmadas. É uma grana que eles gastaram pra ficar Não, perfeito. é um talento, né? O cara. De novo, cara. Tony Scott é um puta diretor de ação, né? E novamente eles estão lutando contra um adversário sem E é nome, um adversário X, né? né?
Mas eles dão. Acho que o Maverick tem aquele. Ele faz aquele negócio do break meio bizarro de novo. É porque aí o Maverick, ele acaba, ele não sobe de primeira, mas aí o Iceman e os amigos estavam em perigo. É, ele Aí entra ele lá. sobe depois, ao mesmo tempo, depois uma hora que ele se afasta. É. E, porra, e os caras assim, cara, você tem que voltar, cara. O Ice precisa de você. Não sei o que, tal. É. E o cara meio que, porra, nessa hora ele. E todo filme dos anos 80 tem um move mágico que eles vão apresentar, eles vão setting it up. É que nem o Crane Kick do Daniel LaRusso no Karate Kid. É esse move essa freada Que quase de é o que carro que o seria cara dá. impossível e o que seria irresponsável, mas é o que no final das contas vai salvar ele. É, E o Iceman. e é toda a filosofia dele ali pra resolver o filme, né? E, cara, e assim, porque eu. E ficou Porra, foda. Fica é, foda aquele é move. foda, foda. It E looks cool. Não sei se é verdade ou se é capaz, mas it looks cool, eu sabe? acho que tem algumas coisas ali que dá pra fazer. Algumas coisas, tipo aquela coisa dele tá um de cabeça pra baixo, o rear, que ele fica invertido, colado no Não, outro. não, Aquilo tudo ali não bem, tem como fazer, evidente. é. Porque até. Senão a própria traseira do jato bateria uma na outra. Não tinha, é impossível fazer isso. Ou e também você não conta por turbulência. Não, não. Ah, Assim, cara, deve ser difícil pra caralho dirigir uma porra dessa. mas eu acho que os caras tem um documentário do Mas os Blue caras conseguem Angels. fazer muita coisa Blue ali. Angels são esses caras de distante, fazem coisas assim, cara. Não, Dá não, pra os caras fazer. conseguem. Os caras conseguem fazer É coisas muito assim. difícil, mas os caras têm que treinar só pra fazer isso, É. sabe? É o Mas não foco é deles viável pra. É que nem Globetrotters e basquete. exatamente. Uma coisa é você Não dá fazer pra ganhar um um. jogo assim. É, É. saca? É. Mas Aí, é. aí, aí ele vira o grande herói, Sim. ainda mexido com a morte do Gus, mas ele tem essa vitória e que eles posam no porta-avião. Aí tem aquele negócio que ele não falou que ele adora fazer um Buzz the Tower, que ele faz uma sacanagem também. E tem aquela cena sempre clássica dos filmes anos, é um filme, é um trope. O cara vai beber, você quer que o cara esteja perto de colocar um líquido quente na boca, quando o cara fizer assim, que o cara se queimar todo dia, God damn it! Sabe, tipo, É, seu filho da clássico. puta! É, e Clássico. ele É, faz isso muito duas bom. vezes, o mesmo cara nesse filme, né? É, e o cara podia assim, cara, eu não vou fazer isso. Eu não É, vou beber enquanto esse filho da puta não passar, que esse cara vai me sacanear. Ah, não, mas eu tô com meu café quentinho. Cara, eu tenho que. É a hora que eu quero beber. é, é, pô, isso é coisa de cinema, né? Ah, é É. tão bom, mas é tão E bom. aí tem o final, né, que é o Val Kilmer É que, finalmente beijando Tom Cruise. Não, não é isso que é acontece. que os caras estão É, comemorando, não sei o quê, né? Eu tô com. Cara, era um herói que derrubou vários MiGs. é. Que assim, de novo, deve ser difícil pra caralho tu acertar um avião você tem uma velocidade supersônica, acertar um outro avião em velocidade supersônica no ar, deve ser uma coisa assim extremamente difícil. Uhum, Mas o Tom Cruise tá lá, ele consegue. Aí, porra, aí tem uma hora que no meio da comemoração, aí aparece o cara assim, né? você, você, você ainda é perigoso, mas você pode ser meu wingman. Abre um sorriso, né? Mas você pode ser É, meu wingman em qualquer hora. é. Aí o Tom Cruise manda ainda, não, você pode ser o meu. Bullshit, você pode ser o meu. Hum. Aí faz um traço de um coraçãozinho ao redor deles, né? E isso tira meu fôlego, Léo. Takes my breath away. Vê isso, assim. Outro clássico, né? Outro clássico. Pô, aliás, E ganhou o essa, Oscar, né, essa música. essa trilha é repleta de clássicos, né? A gente não falou nem do Danger Zone, do Kenny Loggins. Right into the danger zone. Que eu fico surpreso que não é mais usado, mas é porque ela ficou famosa posteriormente ao filme, né? Eu não sei se eles estavam achando que essa seria a grande hit do filme, mas essa foi a Eu mais só me lembro daquele clássica. arte, aquele desenho no Netflix. Que o cara é viciado em Danger Zone. É.
Aí ele fica toda hora querendo. Tem um episódio que ele vai, pô, eles vão pro espaço. Aí fica um cara assim, ah não, a gente vai pra uma. Going to a zone that is really difficult. Aí seria uma zona do perigo. Aí o cara, be a danger zone. É. Olha. Aí o cara, ele fica tentando incitar e o cara nunca fala exatamente, nós vamos pra uma danger zone. E o cara fica O frustrado, cara né? fica frustrado, fica assim, porra, cara, como é que assim você não. É. Assim, é boa, a música é do caralho, o Danger Zone é do caralho. A outra. Tem uma outra música também que é muito boa. Ah, Playing with the Boys? Não é Não. na Play with the Boys, tem uma outra também. Como é que é? Não sei, é Cheap Tricks, sei lá, uma coisa assim. Que é uma música bem clássica zona de Top Gun. É É. bem rockzinho e tal. E, porra, e Take My Breath Away toca pra caralho Take My Breath Away. Se você entrar qualquer taxista com mais old school, uma lojinha dessas de não sei o quê, vai estar tocando Take My Breath Away em algum momento do dia. É. É uma música que ainda toca Assim, muito. a lista São é 40 anos. Danger Zone, Mighty Wings, Playing with the Boys, Lead Me On, Take My Breath Away, Hot Summer Nights, Nossa, cara, essa Heaven in música deve Your ser genial. Eyes, Through the Fire, Through the Fire. Destination Unknown e Top Gun Anthem, que é o. Que é a única. Eu procurei se tinha trilha incidental do cara, só tem essa faixa, cara. Não, na verdade você tem como achar, mas é muito difícil de achar. É É, muito não tá, difícil. não tá nas Não, você não acha plataformas. em lugar Mas se convencional. você quiser escutar as canções, é, tá Você tem aí fácil de. playlist no Spotify. Tem. Não, não, não. E tem o disco tá todo lá. É. É. A parte, E. a parte de música mesmo, instrumental, é difícil de achar. Mas É. você até acha, mas é difícil. Ah, e tem também uma cena no final que ele Ele volta joga, com a ele joga os McGillis, né? tags, Eu achei que o filme. Cara, duas coisas que me frustraram. Ele joga os tags do. que é a identificaçãozinha do Goose, né, no mar. Que é bem parecido com. Falando em Point Break, o fim do Keanu Reeves, que ele joga o distintivo no mar. É, basicamente. Só E que no final o, de di- o Titanic, distintivo era que ela do. joga a joia no mar. É, o distintivo era Do. Do filho do Do. Goose. É, Deveria ser. enquanto do Deve ser por Keanu isso que ele Reeves. fica puto com ele no filme 2, né? Porra, cara, mas é uma falta de respeito. Tinha que dar pra família, né? É, já que você não vai usar, É. já que você não quer mais, deveria ter ligado pra Meg Ryan e falar, Meg Ryan, Eu fica tô com ele que eu confuso já. ou não sei, é que eu não vejo há um tempo o Maverick. A gente tem um locker, um armário cheio de foto do Goose. No... É, ele tem uma mesa assim que tem umas fotinhas. É que na verdade ele pega praticamente a família do Goose pra ser a dele, de alguma maneira, né? Por isso que o grande lance do Maverick é a questão dele estar com o filho do Goose lá e em algum momento ele meio que botou ele pra fora do programa É, porque ele achou que era perigoso demais e é, faz parte da tensão do filme o fato do cara querer é, proteger o garoto e de alguma exatamente. e por causa disso ele não deixa ele fazer as coisas que deveria fazer, saca? É. Então Ah, esse- ele o que é compreensível, né? Ele falou assim, ah, sim, é legal. Eu gosto. é um É um clássico clássico. É um clássico. e é, Go in Peace, Val Kilmer, É, Rest in Peace. É, e realmente obrigado por todos os filmes. bem, E obrigado vamos por voltar a todos ver o os Valkymer filmes. aqui no Heat, né? No Fogo É, contra Fogo, que a gente vai fazer em algum é, momento. é. The Doors eu adoraria fazer, mas eu acho que é um filme que as pessoas, não sei se até o ponto que as pessoas gostam de The Doors, assim, de terem visto e tal, mas é um excelente filme. Bem legal. Uhum. O Kiss Kiss Bang Bang eu acho dificilmente a gente vai fazer, porque é um filme também que as pessoas não conhecem tanto. Embora seja um filme bem legal. Bem legal. E ele é um detetive gay e tal. Uma coisa assim bem bacana esse filme. Como é Downey Jr. no filme e tal. Então, Porra, Val Kilmer. É, Cara, obrigado por tudo. é. Muito obrigado a vocês que escutaram. E até semana que vem.